Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Linda Carvalho e agora a gente começa mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa, que toda semana traz aqui para você informações e conteúdos para te ajudar a cuidar mais da sua saúde, para que você tenha mais qualidade de vida. No episódio de hoje, eu vou começar aqui a nossa conversa perguntando o seguinte: você sabia que o primeiro transplante realizado aqui na Paraíba completou este ano 20 anos? Pois é. Hoje no episódio a gente vai falar justamente sobre doação de órgãos, transplante de órgãos, uma atitude, um gesto muito importante para salvar vidas e que tem ajudado a salvar muitas vidas, né, aqui na Paraíba, enfim, no Brasil, no mundo. E a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Antes, eu vou trazer alguns números para que você tenha ideia, dimensão da importância desse tema, tá? Os números mostram aqui a importância da doação de órgãos. No Brasil, para você ter uma ideia, em 2023, ou seja, no ano passado, foram realizados mais de 6.700 transplantes. O maior número, inclusive, em 10 anos. Esses dados são do Ministério da Saúde, vale a gente ressaltar aqui. Trazendo mais para a nossa realidade, para a nossa região, aqui na Paraíba. A gente já realizou aqui no estado, esse ano, 147 transplantes, tá? Para você ter aí uma ideia da dimensão da importância desse tema. Ainda estão na fila de espera, aguardando na lista de espera, 574 pessoas. Ou seja, são números importantes para a gente trazer aqui a dimensão de um gesto, de uma atitude, o quanto ela pode salvar a vida de todas essas pessoas. Vamos conversar sobre esse assunto com dois especialistas, duas pessoas que vão trazer aqui essas informações, essas orientações também, e vão falar sobre a importância desse ato. Aqui com a gente hoje, Dr. Maurílio Onofre, ele que é cirurgião e cardiologista. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, né? Isso, Linda, um prazer estar aqui novamente com você no podcast da Unimed João Pessoa, sem contraindicação. É isso, vamos conversar bastante hoje, hein? Ok, vamos lá. Aqui conosco também, Dr. Cássio Virgílio, ele que é cirurgião do aparelho digestivo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Linda. É sempre um prazer, estarei sempre aqui, principalmente falando de um tema que eu adoro, que eu vivo, que é o transplante. Vocês vão poder trazer para a gente a experiência também de vocês, enfim, nesse tema ainda tão importante. Mas, por exemplo, eu tenho um dado aqui que 46% das famílias não autorizam a doação de órgãos. E aí a gente tinha, em 2023, aproximadamente, no Brasil, 42 mil pessoas aguardando um transplante de acordo com o Ministério da Saúde. Ou seja, apesar da gente já falar tanto sobre esse tema, né, sobre esse gesto, sobre essa atitude, ainda tem um grande número de pessoas que precisam ter essa conscientização e por isso do tema escolhido para o episódio dessa semana. Mas antes de começar a nossa conversa, lembrar você que tem vários episódios disponíveis sobre vários temas para você cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama. Se você ainda não está seguindo aqui, ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o seu like, compartilha e encaminha esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos aqui. Estamos também no portal da Unimed João Pessoa, é só acessar, tá? No Instagram, @Unimed João Pessoa, e no Spotify, e lá você pode ouvir os nossos episódios, né, no seu caminho para casa, no caminho para o trabalho, enfim, onde você estiver, pode estar aí também consumindo o nosso conteúdo, tá bom? E os nossos especialistas, os nossos convidados estão nas redes sociais também, caso você queira segui-los e acompanhá-los no Instagram, por exemplo. Vou pedir para que vocês digam, então, a página de vocês. Ok, Linda. O meu Instagram é maurilio.od. Maurilio.od. Isso. Lá encontra alguns conteúdos, inclusive sou seguidora e sempre ele compartilha algumas curiosidades, acho ótimo, viu? Doutor Cássio, seu Instagram? Dr. Cássio Oliveira. Tudo junto? Tudo junto. Tá. Com 2 Os. O do final do Cássio e o primeiro de Oliveira. Ele já disse que é bem ativo também nas redes sociais, doutor Cássio? Nem tanto, mas gosto. Procura ali também compartilhar algum conhecimento. Isso, com certeza. Né? Praticamente toda semana, algumas imagens educativas. Sim.
ou para chamar atenção para alguns temas que a gente acha que sejam relevantes. Muito bem, muito bem. Então, sigam aí os nossos convidados para que você também tenha mais conteúdo disponível, né, na sua vida, no seu dia a dia. Bom, começando a nossa conversa, eu estava falando aqui que ainda 46% das famílias não autorizam a doação de órgãos. Doutor Maurílio, quais são as complicações de saúde que fazem com que o paciente só tenha uma sobrevida com o transplante de órgão? Especificamente, Linda, em relação ao transplante de coração, são candidatos a transplante cardíaco aquele paciente que se encontra em insuficiência cardíaca terminal. O que é isso? É um paciente que o coração, para ser uma linguagem mais fácil de ser compreendida, o coração ele está fraco, ele não tem a força para bombear o sangue de forma adequada, e bombear o sangue e levar o sangue para os tecidos, obviamente. Então, já foi tentado medidas como medicamento, alguns pacientes até são colocados alguns aparelhos, como por exemplo, ressincronizador, que é como se fosse um marca-passo, mas ajuda alguns pacientes com insuficiência cardíaca. Então, são insuficiência cardíaca terminal sem outra opção terapêutica. O transplante não é a primeira opção, é a opção quando você já tentou tudo e você não conseguiu êxito. E são pacientes que também se encontram limitados nas atividades do dia a dia, nas atividades diárias. Ele tem cansaço, às vezes, a tomar banho, entendeu? Então, são nessas condições em que você indica um transplante cardíaco, especificamente. Entendi. Doutor Cássio, a morte cerebral é que determina o óbito do paciente e somente nesse caso é que pode haver, então, a captação de órgãos? A captação dos órgãos em doadores cadáver, sim, em morte cerebral. Tá. Porém, em alguns órgãos pode existir a doação em vida, principalmente para um parente. A legislação é bem clara sobre essa doação em vida para evitar exatamente que alguém venda um órgão. Sim. Então, isso tem uma fiscalização imensa e para que você consiga efetivar isso aí, tem que ter inclusive aval do Ministério Público. Eu estava falando aqui desse número ainda de famílias brasileiras que não autorizam a doação de órgãos, né, dos seus parentes, enfim. Como é que a gente pode conscientizar, doutor Maurílio, essas famílias sobre a importância da doação, a importância desse gesto? Linda, eu acho extremamente importante atitude como a sua, de trazer para o seu podcast que você está à frente, um tema como doação de órgãos, que a gente possa frisar a importância da doação de órgãos. Mas vocês vejam, um dado desse ano, agora, a própria Central de Transplante aqui da Paraíba, no mesmo período, comparado com o ano passado, ou seja, de janeiro a maio, as doações duplicaram. Ou seja, em relação ao período do ano passado, com o período desse ano, foi o dobro, exatamente o dobro do ano passado. Isso muitas vezes deve-se exatamente a essas campanhas e a divulgações que a imprensa faz. Aí o papel da imprensa é extremamente importante. E eu gostaria também, Linda, de citar, recentemente teve a mãe de uma doadora, que a filha faleceu, tinha 40 anos, e ela agradeceu a Deus pelos 40 anos que pôde conviver com a filha, mas, por outro lado, ela também estava agradecendo e fez uma oração na hora que a filha estava passando lá no corredor do hospital, agradecendo a Deus pela oportunidade que a filha de plantar a semente da filha em outras pessoas. Então, é um gesto de caridade muito grande. A doação é um gesto de extrema caridade. É verdade. Na verdade, você possibilita, você vai deixar um legado de vida para pessoas que estavam sem expectativa de vida, sem qualidade de vida. Não é verdade? Isso é muito interessante. Inclusive, vou aprofundar ainda mais nesse ponto, porque, doutor Cássio, a pessoa tem que deixar claro em vida à família que quer ser um doador de órgãos. E no caso do paciente que, de repente, em vida não se manifestou dessa forma, mesmo assim, a família, né, depois da sua morte, a família pode sim doar os órgãos daquele paciente? Vou começar respondendo no inverso, tá certo? A família sempre pode doar os órgãos, tá? Basta que ela queira. Então, é fundamental, se você é um doador, que você transmita para a sua família que você tem interesse de que essa doação seja efetivada, caso você se
caracteriza caso você chegue realmente a ter condições de ser um doador. Então, isso vai contar muito para sensibilizar a família e, na hora necessária, caso ocorra, ela vá lá e aceite a doação. No entanto, mesmo que você não tenha, durante a sua vida, se manifestado como doador, nunca tenha citado isso, ou até se você tivesse manifestado ser contra, a sua família pode permitir a doação. Entendi. Então, isso é fundamental, é a permissão da família. A gente teve um caso nacional que a gente acabou acompanhando por ser uma pessoa pública, o caso do Faustão, não é? E que quando saiu a notícia, o Faustão vai ser feito o transplante, vai entrar na lista. Depois, logo em seguida, com pouco tempo, entre aspas, ele já vai fazer a cirurgia. E aí se questionou, mas como? Ele acabou de entrar na fila, já vai receber, já vai fazer o transplante? Como é que é isso? E aí eu queria que vocês explicassem, falando o que é que, da precisão, né? O que é que determina a prioridade na lista de espera por um transplante, para a gente entender o que é que aconteceu e o que é que acontece, né? Essa lista tem o Sistema Nacional de Transplante, você tem as centrais de transplante que são locais, como aqui a Central de Transplante da Paraíba, você cadastra o paciente, ele fica na lista e vai de acordo com a compatibilidade daquele doador. Então, vê o peso, no nosso caso, por exemplo, coração, nós temos compatibilidade de peso e de sangue. E não pode ser mais do que 20%, tanto para menos como para mais. Você não pode colocar um coração da pessoa de 100 quilos, numa pessoa de 40 quilos, por exemplo, só para ter dois extremos assim. Sim. Então, voltando ao tema do Faustão, Faustão, ele estava em prioridade, em lista de prioridade. O que é isso? Ele estava realmente muito grave, estava na UTI, fazendo, inclusive, hemodiálise. Então, é um doente que tem prioridade. Ele entra em lista de prioridade. Pacientes que estão internados em UTI, usando drogas inotrópicas, o que é isso? São medicamentos que ajudam a manter a pressão, que só usa quando o doente está na UTI. Então, você tem prioridade sobre os outros. Não tem como você dizer, furou a fila, pagou, comprou, não existe isso. O controle é extremamente rigoroso. Eu sei disso, eu acabei dando uma entrevista também na época, porque era só um assunto que falavam, do momento. Né? Todo mundo falava isso, não é verdade? Exato. Mas não tem. Realmente ele estava em lista de prioridade pela gravidade do caso dele. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. A primeira coisa que a gente precisa conscientizar, até nós próprios, é que não é fila de espera, é lista de espera. Por quê? Porque quando você fala em fila, você tem a impressão que é uma coisa linear. Isso não é real. Por quê? Porque a saúde das pessoas são mutáveis. Por exemplo, no último, da sexta para sábado, nós fizemos um transplante que a paciente entrou em lista na terça-feira. Só que ela era a paciente mais grave da lista. Então, o critério de gravidade é o que, na nossa área, no fígado, é o que vai nortear quem vai ser o receptor. Se existe uma coisa que é democrática, que todos têm acesso e que todos têm o mesmo direito no nosso país, é exatamente a fila de transplante de órgãos. Quem necessita primeiro, recebe primeiro. Quando nós temos nós somos informados, quando recebemos a informação de que existe um doador, nós já recebemos, conjuntamente com aquele doador, quem vai ser o receptor. Por quê? Porque nós atualizamos, de acordo com a gravidade do paciente, nós vamos atualizando, mandando os exames para ele e aqueles critérios vão sendo preenchidos. Então, aquele paciente que hoje é menos grave e amanhã se tornou mais grave, ele pode ascender na lista. Ou aquele que está mais grave, ele melhorou, ele pode descer. Entendi. Essa própria central é quem faz, não é a equipe. A equipe não se envolve em absolutamente nada. A equipe cirúrgica, quer seja de coração, de fígado, rim, não se envolve com isso. A central de transplante é quem gerencia. É responsável por gerenciar essas informações e essas prioridades. Porque tem que ver a compatibilidade sanguínea, de peso, entendeu? Então, assim, um paciente pode ter entrado hoje e ele receber um órgão daqui uma semana, diferente que outro que está esperando há 2 meses e não recebeu o órgão ainda. Deu para entender? Não quer dizer, mas ele passou na frente? Não, tem que ver pela compatibilidade, se no ranking, se saiu para ele de acordo com a compatibilidade. Entendeu? Falando em compatibilidade, quais são os fatores que
para que haja, né, essa compatibilidade entre doador e paciente? O que é levado em consideração? Cada órgão Certo. tem os seus critérios, tá certo? E é isso, geralmente, estão relacionados com o risco de rejeição. Na nossa área, como coração, basta se utilizar o tipo sanguíneo. E também a proporcionalidade peso e altura. No entanto, a maioria dos nossos pacientes tem muito líquido dentro do abdômen. Eu já transplantei um paciente que tinha 26 litros de líquido dentro do abdômen. Então, você imagine um botijão de água daqueles dentro do abdômen e mais quase um terço. Então, o que acontece? O abdômen ele fica bem distendido. Então, acaba que cabe dentro dele um fígado numa proporção maior. No entanto, aqueles que não têm tanto líquido, então a gente usa mais a proporção de aproximadamente 30% a mais ou a menos. Doutor Maurílio, cada procedimento, acredito, de transplante, ele tem a sua complexidade, né, a sua particularidade. Como é que funciona com relação ao transplante de coração? Por exemplo, o tempo de espera entre a captação e a cirurgia é mais delicado para o coração do que outros órgãos, por exemplo? Essa pergunta, Linda, foi extremamente importante, até porque eu já queria falar sobre esse tema na sequência. O coração é um órgão, quando comparado com os outros, a gente tem um tempo menor, na verdade. Então, para você ter ideia, o ideal é que você tenha um tempo, no máximo 4 horas, entre retirar o coração e ele já está implantado no receptor. 4 horas? Exatamente. Entre você retirar e já realizar todas as anastomoses e o coração voltar a bater. Certo? Então, agora, nesse final de semana, para você ter uma ideia, nos foi oferecido um órgão em Sergipe. Então, inclusive, seria disponibilizado avião da FAB e tal. Mas o nosso receptor que seria compatível com esse doador de Sergipe é um paciente que é um pouco mais grave, porque tem alguns parâmetros que a gente avalia essa gravidade. Então, o tempo de isquemia, o que é isquemia? O tempo que o coração iria ficar sem receber sangue, ou seja, iria ficar parado. Entre você retirar, ele voltar a receber o sangue e voltar a bater. Então, seria muito grande, porque a logística você tem que contar o tempo de deslocamento do hospital para o aeroporto, do aeroporto de lá para o aeroporto daqui. E do aeroporto para o hospital. Fora todo o tempo, né, que você termina a cirurgia, vai sair até chegar no aeroporto. Então, assim, isso seguramente não ia ser inferior a 2 horas, 2 horas e meia. Então, seria um tempo muito apertado, muito grande, muito alto de isquemia para um doente grave. Deu para entender? Então, a gente acabou tendo que recusar. Quando a gente não aceita uma doação, a gente tem que justificar para você ver a seriedade. Por que não aceitou? Eu tenho que justificar porque não foi aceito. Obviamente, quais os motivos de não ter sido aceito. Aí ele entra no ranking para outras pessoas, entendeu? Então, o do coração ele tem essa particularidade com relação ao tempo. Sim, porque são 4 o tempo horas, é menor. Muito menor. Do que com muito os menor. outros. Então, é uma corrida contra o relógio, mais ou menos, né? Doutor Cássio, o transplante de fígado é a maior cirurgia a qual uma pessoa pode ser submetida, né? E quais são os riscos assim, que envolvem esse tipo de procedimento com relação às chances de sucesso, comparando também a outros tipos de transplantes? A gente tem o transplante de fígado e, além dele, ainda tem o multivisceral, que é fígado, intestino, às vezes pâncreas juntos, tá certo? Então, esse seria maior. Então, o que acontece? Nosso caso é um pouquinho diferente do que Maurílio falou. A gente tem muito paciente em lista, tá? E aí, nosso fígado, o ideal seria até 8 horas. Até 8. Tá. Esse é o ideal, tá? Mas o que acontece? Como a gente tem muito paciente, nossa mortalidade em lista é muito grande esperando o órgão, a gente acaba, e o mundo inteiro antes chamava de doador marginal, que é aquele que está na margem do funcionamento, e hoje se chama doador expandido. Então, a gente acaba, muitas vezes, aceitando órgãos com um período de isquemia maior, um órgão que não seria ideal, um órgão rico com uma doença que se conhece hoje muito bem, que é a esteatose, a gordura no fígado, que é um risco desse órgão não funcionar, a gente acaba arriscando. Por quê? Porque o óbito aquele paciente já tem na lista. E a maior complicação do transplante de órgãos, com certeza, no nosso país e praticamente no mundo, é a mortalidade na lista de espera, tá certo? Então, esses pacientes, eles nos dão um trabalho, quanto mais grave, mais complicado será o pós-operatório, tá certo? E também,
tem outra coisa. Quanto mais tempo você esperar, Certo. pior, porque ele vai ficar mais grave ainda. Entendi. Falando... Pois não. Não, eu queria fazer só Pois não. uma colocação em cima disso que Cássio falou, Linda. Voltando a esse paciente que eu falei especificamente, que a gente não citou, apesar de ser um doente grave, mas ele estava em casa. É diferente disso que o Cássio falou. Sim. Então, às vezes, você tem um receptor, possível receptor grave, mas que já está no hospital. Então, esse você aceita doação de algum órgão que não seja ideal, como se usava antigamente, órgão marginal. Marginal, assim, pelo fato de não ser um órgão ideal. Deu para entender? Então, paciente grave, está no hospital, que aí a sobrevida na espera pode ser pequena, então você arrisca. Você põe um órgão que não é um órgão ideal, porque para ele vai ser melhor diante da situação dele, entendeu? Agora, quando a gente pensa assim, transplante, né, seja de que órgão for, a gente sempre pensa também, a gente enquanto paciente, pensa no pós, né? A questão do pós, a questão também da rejeição, da possibilidade de rejeição. Eu queria que o senhor contasse quais são as situações que podem ocasionar a rejeição do órgão no pós-transplante. Antes até de falar em relação ao pós, Linda, um paciente que ele é candidato a transplante, um receptor, Sim. Você tem que fazer exames de pré, até para saber se ele é um paciente, teoricamente, assim, bom receptor. Não, bom receptor eu falo na maneira de dizer, mas assim, se é um doente que tem tendência mais a rejeitar órgão ou não. Certo. Existe um exame que você faz para avaliar se ele já tem anticorpos pré-formados. Então, qual a quantidade? Porque você tem uma classificação. Então, se for um doente que tem esses anticorpos pré-formados, ele tem um risco maior de rejeição. Então, é um doente que você vai ter que manusear diferente os medicamentos para combater a rejeição. Deu para entender? Certo. Então, fora isso, já no pós, como você perguntou, no caso do transplante cardíaco, a gente faz periodicamente biópsia miocárdica. Você tira um fragmento do músculo do coração. Você vem com a pinça por dentro da veia e tira um pedacinho do coração, certo. do músculo cardíaco. Isso, a primeira biópsia, você já faz com 7 dias. Ele ainda no hospital, você faz a biópsia para avaliar se tem rejeição ou não. Com 7 dias, com 14 dias, e vai depois aumentando esse intervalo entre uma biópsia e outra. De acordo com a evolução do paciente, se teve alguma rejeição ou não. Então, você acompanha com biópsia. Entendi. E falando em transplante, no começo do nosso episódio, eu falei que esse ano completamos aí 20 anos do primeiro transplante aqui na Paraíba, né? E aí o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei é referência, né? Em alta complexidade, tem alguns dos principais médicos especialistas aqui no nosso estado. E para você ter uma noção, a gente tem inclusive aqui um vídeo que fala sobre esses 20 anos, né? Que é uma data para a gente comemorar, sim, diante de tantas vidas que foram salvas através desses procedimentos. Vamos ver. 20 anos do primeiro transplante da Paraíba. 20 anos de vidas. Muitas vidas salvas. Há 20 anos, a Unimed João Pessoa revolucionou a medicina de alta complexidade no estado. Um coração foi bater em outro peito, pelas mãos do cirurgião-chefe Dr. Maurílio Onofre e sua equipe, marcando definitivamente um novo tempo de cuidado. Realizar o primeiro transplante cardíaco da Paraíba foi um marco histórico e é uma responsabilidade muito grande. Lógico que toda a equipe, nós nos preparamos para isso, mas não deixa de ser uma responsabilidade imensa que caía sobre os ombros de todos nós. Já se passaram 20 anos, isso nos deixa bastante orgulhosos, lógico que orgulho no bom sentido, de ter aberto caminhos para que outros pacientes pudessem ser beneficiados com outros tipos de transplante também aqui no hospital. O Hospital Alberto Urquiza Vanderlei não foi apenas pioneiro, se tornou referência em procedimentos que exigem um alto nível de experiência e segurança, com uma estrutura de ponta, tecnologia avançada e corpo clínico altamente qualificado. Quando amanheceu o dia que eu tornei, aí Dr. Maurílio estava lá, de frente. Deu toda a assistência necessária e tudo foi muito bom. Gostei muito das enfermeiras, foram muito gentis, davam parecer que vai ficar boa. Eu estava feliz. O médico dedicado como o Dr. Maurílio é muito difícil.
porque ele é gentil demais. Desde aquele 23 de maio de 2004, inúmeros outros transplantes de órgãos e tecidos foram realizados numa verdadeira missão de renascimento e amor à vida. A doação é um gesto de generosidade extrema. São pessoas que conseguem superar um momento de extrema dor e mesmo nesse momento de dor, eles conseguem superar e realizar a doação de órgãos. Recentemente, eu escutei a citação de uma familiar de uma paciente que doou os órgãos e ela agradeceu a Deus por estar vivenciando esse momento de poder ajudar outras pessoas. E ela usou esse termo: minha filha plantou a semente em outras pessoas para que pudessem viver. 20 anos do primeiro transplante de órgãos da Paraíba. É a celebração da solidariedade dos doadores, da esperança de quem precisa de um órgão e do propósito da medicina que salva vidas. É mais um marco na história de 52 anos que continua fazendo história. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM-PB 4149. Muito bem, e a gente tem outro vídeo também que nós preparamos, que mostra também o 100º transplante de fígado realizado aqui, que foi realizado esse ano aqui no estado. Vamos ver também. 100 transplantes de fígado. Muitas vidas salvas pela solidariedade de 100 famílias e pelas mãos de uma equipe 100% comprometida. No hospital sempre à frente do seu tempo. O marco que a Unimed João Pessoa celebra agora começou lá atrás, com outro marco, o do pioneirismo. O Hospital Alberto Urquiza Vanderlei foi o primeiro da Paraíba a realizar transplantes de coração, fígado e rim. E tudo só foi possível porque a unidade tem inovação no DNA. Soma técnica e tecnologia, equipes experientes e qualificadas, mais estrutura, mais equipamentos de ponta permitem que procedimentos de alta complexidade tenham altos índices de efetividade. Soma humanização e excelência. O paciente não é um número, é uma vida cuidada com protocolos máximos de atenção, respeito e compromisso, melhorando até o tempo de recuperação. Nestas somas, os resultados são grandiosos. O 100º transplante de fígado, chefiado pelo cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Cássio Virgílio, e sua equipe, formada por alguns dos maiores especialistas do estado, referencia o alto padrão do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. O 100º transplante de fígado exalta a importância da doação de órgãos, da solidariedade e do amor ao próximo. O 100º transplante de fígado marca mais uma vez a história de 52 anos que continua fazendo história. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM-PB 4149. Bom, é isso. Doutor Maurílio, a gente viu aí no vídeo que o senhor, 20 anos aí do primeiro transplante realizado aqui na Paraíba, no Hospital Unimed João Pessoa. Como é que foi para o senhor estar à frente, né, desse procedimento, de um procedimento como esse, fazendo história também aqui no estado? Linda, foi exatamente no dia 23 de maio de 2004. Então, foi uma data marcante, não só para a equipe, porque, na verdade, uma cirurgia de transplante, qualquer que seja, envolve não só a equipe de cirurgiões diretamente relacionada ao procedimento em si, mas toda uma equipe muito profissional, muita gente envolvida. Então, foi uma emoção muito grande para todos, Certo. Uma responsabilidade muito grande, sem dúvida, porque pelo fato de ser o primeiro, com certeza geraria uma expectativa muito grande em todos, né? Então, foi um marco histórico aqui para o estado da Paraíba, para a medicina da Paraíba, e isso possibilitou que outros transplantes fossem realizados ao longo desses anos, não só o transplante cardíaco, como o transplante de fígado, que esse ano completou o 100º transplante de fígado, e com isso várias vidas sejam salvas, e além disso melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Então isso é um marco que nos deixa bastante orgulhosos no bom sentido, Sim, obviamente, sim, mas sim. nos deixa muito felizes, com certeza. Bom, como
Dr. Maurílio falou, né? Esse mês também celebramos os 20 anos do primeiro transplante de fígado realizado aqui na Paraíba, que inclusive foi também no Alberto Urquiza. E de lá para cá já são mais de 100 transplantes desse tipo. Doutor Cássio, como é que o senhor avalia a importância, né, desse número para os pacientes aqui do estado, para os pacientes da Unimed João Pessoa, ou seja, mais de 100 transplantes de fígado? Isso. Atualmente estamos com 102. Né? 102 pacientes, bem preciso. Muito bem. Fizemos na última, da sexta para o sábado passado, na semana passada fizemos mais 2, né? Então, assim, o Hospital da Paraíba foi um marco para a população paraibana, tá? E para nós médicos, porque o que acontecia mesmo era que muitos nós saíamos daqui, estudávamos fora, tá certo? Geralmente o principal centro é São Paulo, íamos para São Paulo e chegava num ponto que ou a gente parava de se especializar ou voltava, porque você não ia conseguir aplicar aqui o que você estava aprendendo lá fora. Porém, o hospital nos fixou aqui, nos deu a intenção de voltar para cá, de trazer uma medicina diferenciada para a nossa população. E com isso, cada vez mais ele vem evoluindo. E com essa evolução intra-hospitalar, nós temos a assistência melhor para a população e automaticamente nós médicos, cada vez mais, temos mais interesse numa formação mais aprofundada. Então isso é fundamental e também o crescimento do hospital faz com que as outras áreas, os outros hospitais também precisam crescer. Verdade. Eles também precisam crescer, porque senão vão ficar muito diferenciados, muito atrás. Falando no hospital, né, o hospital da Unimed, que tem uma estrutura de ponta para a realização de procedimentos de alta complexidade, como o transplante, por exemplo, que a gente está falando hoje. Doutor Maurílio, o que é que mudou nesses 20 anos? Né? Por exemplo, se eu lhe perguntasse quais são os diferenciais do Alberto Urquiza hoje, o que é que o senhor diria? Linda, primeiro, há 20 anos, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, ele nos deu condições, nos deu estrutura que possibilitasse a realização deste transplante, como foi mostrado, né? Sim. Então, isso não só, quando eu falo estrutura física em si, de equipamentos de ponta, mas a estrutura de capacitação dos profissionais, não só os profissionais médicos, mas como toda a equipe multiprofissional. No transplante cardíaco, nós realizamos treinamentos com a equipe multiprofissional, nós realizamos simulação do transplante para que quando acontecesse todo mundo já sabia absolutamente o que fazer, e assim aconteceu. Quando teve o transplante, parecia que nós já havíamos feito vários no hospital, porque todo mundo já sabia exatamente o que fazer. A equipe de cirurgiões, nós já tínhamos, obviamente, treinamento nesse tipo de cirurgia em São Paulo, nós fizemos residência lá, Dr. Daniel, que é o cirurgião, tem o Dr. Orlando, que a equipe inicialmente eram 3 cirurgiões, atualmente nós temos mais 2, que é o Dr. John e o Dr. Max. Então, a equipe de cirurgiões, anestesista, instrumentadora, perfusionista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapia, você veja a imensa quantidade de pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente. Então, muita gente envolvida por uma cirurgia desse porte. E o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, ele possibilita isso, realizar cirurgias de alta complexidade. Porque a cirurgia cardíaca, nós temos cirurgias de muita complexidade, como transplante, como outras, como aneurisma de aorta, revascularização de miocárdio, são cirurgias de alta complexidade. Isso não só a estrutura do bloco cirúrgico, como de UTI, de equipamentos de ponta, de medicamentos e equipamentos de monitorização à beira-leito, que é disponibilizado no hospital, e com isso você tem condições de manusear o paciente de forma mais segura. Então, isso faz um diferencial, sem dúvida. O transplante, na realidade, é o que é a ponta do iceberg. É o que você consegue emergir, é o que você consegue ver. No entanto, o que é que acontece? Quando você prepara um hospital para a realização de transplante, teoricamente você está preparando para todos aqueles outros procedimentos que estão abaixo dele. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um transplante de fígado, para você tirar partes do fígado, você tem uma facilidade, uma estrutura muito melhor. Para quem tem câncer de fígado, para quem vai operar o pâncreas, que hoje
câncer de pâncreas. Em torno de 1/3 dos pacientes, a gente faz ressecção de vasos e reconstrução. O transplante nos dá experiência para que a gente opere o câncer com facilidade maior, dá experiência aos intensivistas que vão manipular esse paciente para controlá-lo melhor, e assim você vai puxando toda a estrutura e ganha toda a população, não só aquele que foi transplantado, mas todos aqueles que buscam assistência de saúde. Então isso é fundamental ser falado. Você abre caminho para outras cirurgias graves de alta complexidade. A gente viu aí, pegando o gancho do paciente agora, dos benefícios para os pacientes. A gente viu no vídeo agora há pouco falando sobre os 20 anos, né, do primeiro transplante realizado aqui na Paraíba. A gente viu ali a dona Adelice com 81 anos e um novo coração, que ela há 18. Isso. Quando o senhor vê, assim, como participar de um trabalho como esse, que salva vidas, e aí você olha o vídeo e vê, né, a paciente que um dia estava ali precisando dessa ajuda e hoje está com uma qualidade de vida, né, através também desse procedimento. Como é isso? O que é que vocês sentem, assim? Como é para vocês? Apesar, Linda, de já se passar 18 anos do transplante de dona Adelice, como você bem falou, ela tem atualmente 81 anos. E é uma pessoa lúcida, completamente lúcida, ativa. Ativa, né? Ativa. E eu lembro muito bem quando ela, junto com a filha, ela ia no consultório diversas vezes para a gente preparar. E ver dona Adelice bem como está hoje, 18 anos após o transplante, serve de estímulo para todo mundo, para todos nós da equipe, não só para a gente do coração, mas com certeza para Cássio, quando a gente que está envolvido diretamente em transplante, e vê uma pessoa que fez um transplante há 18 anos, está desse jeito. Então, lógico que isso deve ser o acompanhamento, a resiliência do paciente, né? O paciente tem que ter todos os cuidados de tomar medicamento, de procurar o médico para fazer todo o controle. Mas é muito gratificante e estimulante para todos nós. Eu acredito, sim. Para a gente ver, por exemplo, nosso primeiro transplantado era um paciente de 59 anos, aposentado, tá certo? Ele cancelou a aposentadoria, voltou a trabalhar. Infelizmente, ele começou a beber e fumar e veio a óbito com câncer de face, de orofaringe, né? Então, infelizmente, foi isso que aconteceu com ele. Mas quando eu estava nos Estados Unidos, eu vi um paciente que foi dar uma palestra de motivação. 6 meses após o transplante, ele ganhou uma medalha olímpica no esqui. Então, você vê a qualidade de vida do paciente. Tem um paciente que escreveu 3 livros depois de transplantado. E antes ele quis ser transplantado porque ele se desorienta quando o fígado está ruim. E ele sentava para estudar com o neto e não conseguia lembrar o que precisava. Tem um paciente que foi no consultório e levou um neto no braço e ele deu meu nome ao neto. Então isso para a gente é um orgulho, isso é que nos estimula a continuar cada vez mais tentando ofertar esse tipo de tratamento aos pacientes. E assim, eu imagino que trabalhar com esses procedimentos, né, de alta complexidade, como a gente tem falado aqui, não deve ser nada fácil para a rotina de vocês. Né, de estudo, de pesquisa, de conhecimento, do trabalho, da parte técnica, da vivência com os pacientes. Aí eu pergunto, porque chega num ponto aqui da nossa conversa que é o mente ativa. Como aliviar? Né? Porque precisa também os profissionais terem esse momento. E aí eu quero saber de vocês, como é que vocês fazem? Eu vou começar para o Dr. Maurílio, aqueles momentos que você desestressa, alivia um pouquinho as tensões para poder reabastecer e seguir em frente, salvando outras vidas. Linda, a cirurgia cardíaca, na verdade, ela é um pouco escravizante. Eu uso esse termo, mas eu não me sinto escravizado, na verdade. Eu acho que, assim, e tem várias frases que você vê, quando você faz o que gosta, não é trabalho, na verdade é um prazer. E tem uma frase que eu costumo colocar nas minhas postagens, talvez você já tenha visto, essa frase é de minha autoria: cirurgia cardíaca mais que uma profissão, uma paixão. Olha aí! Você boa, já viu? Boa. Eu tenho nas minhas postagens. Cirurgia cardíaca é uma paixão, na verdade. Sim. Então você tem que gostar e viver o dia a dia. Lógico que tem que ter o seu momento de lazer. E eu gosto muito de viajar, na verdade. De esporte, eu praticava tênis, mas
Fátima. 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 Exatamente. Eu praticava tênis, mas eu operei o menisco, depois disso eu não voltei a jogar ainda. Mas sempre que posso, eu viajo para congresso, na maioria das vezes. Obviamente, você aproveita para conhecer algo. Agora aí, e aí a nossa equipe, eu, o Daniel, o John, já preparando o órgão para ser transplantado. Esse é o órgão do doador. Sim. E aí a equipe com instrumentador, anestesista, perfusionista, Orlando ali também, o anestesista. E nessa minha touca, você vê que tem a imagem. Me chamou a atenção. A imagem que eu tenho, né? Poxa no Instagram, no vida, celular. Muito bonita a imagem. Jesus orientando, né? O cirurgião, exatamente. Que bacana. Aqui mais uma viagem. Em Fátima ainda. Olha aí. Essa viagem foi quando? Foi recente, foi agora esse ano, começo do ano. Olha aí. O que mais? Aqui é exatamente a foto do primeiro transplante. Nossa, que relíquia. Tá muito novo ali. Olha aí, olha ela ali, ó. Que legal. Cirurgiões, anestesista, instrumentador. Essa foto foi tirada antes do procedimento ou depois? Após. Foi depois. Circulante de sala. Circulante, exatamente. Foi logo após o transplante. E aí vamos ter... de cansado, mas de felicidade, né? De missão. Quantas horas de procedimento foi? Eu acho que umas 6 horas aproximadamente, a maioria das vezes. Porque assim, até você preparar o doente, você fechar e estabilizar, levar para UTI em torno de entre 4 e 6 horas, a maioria das vezes. Aí também não... Outro, durante o procedimento, o transplante, a equipe também. Olha aí um vídeo. Bacana. É legal ver esses bastidores, né? Que a gente não... Anestesista, tem um exame que você realiza na hora da cirurgia, um ecocardiograma transesofágico, você vê como é que está os batimentos do coração. Que bacana. Você pode acompanhar. Graças à infraestrutura do hospital. Né? Olha aí, tá vendo? Muito bem. Agora vamos para o doutor Cássio. Quero saber como é que o senhor alivia o estresse, recarrega a bateria, as energias para poder seguir aí na profissão. Da mesma forma, ou bem semelhante a Maurelha. Né? Viajando, trabalhando. Aí tem imagens da minha última viagem, né? Que foi exatamente há 3 semanas atrás. Então, nós estamos nesse carro atrás, aí você está vendo da frente, o de trás. Esse elefante, há uns 2 meses atrás, ele levantou um Jeep desse, foi exatamente esse aí, que é o macho alfa lá da reserva, né? A gente está nesse de trás aí. No carro de trás. No carro de trás. Estava escondido. Aí a minha esposa... Não, essa aí a gente não estava... Essa foi uma viagem que eu não tive medo. Né? E com certeza eu estava bem confortável aí. Que região é essa? África do Sul. África do Sul. Isso é uma reserva Pilanesberg. Né? Então você vai lá, você sai 2 vezes por dia para fazer safaris. Então sai no carro coberto, você sai 4 horas da manhã e volta por volta das 8 e sai 4 horas da tarde e volta por volta das 9 horas. Então, aí tem um elefante, tem esse vídeo aí que foi o leão. E é interessante porque um carro de particular, o leão ia passar, ia cruzar, ele deu ré, o leão parte para cima do carro, aí o cara sai. Vai ver, ele parte inclusive rugindo. As leoas já passaram para o outro lado para caçar. Tinha alguns antílopes, ele partiu quando o carro deu ré, aí ele parou. Né? Então, esse aí foi... Então, essa viagem foi bem interessante, porque primeiro eu fiz uma imersão no mundo animal. Certo. E eu gosto de juntar muito com cultura. Eu gosto muito de frequentar museus, igrejas, gosto de frequentar bons restaurantes. Eu tenho uma paixão que é por vinho. E a gente fechou nossa viagem, voltou para o Brasil, ficou em São Paulo para assistir o show de Andrea Bocelli. Poxa vida. Tá certo? Fechou Então, isso aí foi um dos shows mais emocionantes da minha vida. Bom, né? E eu tenho outra paixão que vai aparecer aí, Eita, vocês vão ver logo em seguida. Vai passando. Tá certo? Que eu também sei que é de Maurílio. Isso aí é exatamente o Allianz Parque. Certo. O Palmeiras. Tá certo? Exatamente. Esse foi o último jogo do ano passado do Campeonato Brasileiro em casa, né? Já comemorando o título. Olha aí, tá vendo? Então tá aí. A gente tava São aí. momentos e que... a minha esposa me acompanha também. Como é o nome dela? Suzana. Suzy. Ela é odontopediatra, me acompanha também nas aventuras. Aí, já no Piemonte, aí foi uma viagem no ano passado, e eu sempre procuro unir congressos com viagem. Então, eu passo 5, 6 dias no congresso, em seguida tiro 6, 7 dias, sempre para regiões onde tem cultura, bons restaurantes e
bons vinhos. Isso é bom. que eu gosto. E dessa forma dá uma Com descompensada. certeza. Enquanto eu estou aqui, que não posso fugir, eu gosto de ler. Ler. A leitura. Isso. Legal, bacana. Bom demais, tá vendo? Todo mundo precisa ter aí seus momentos, não é verdade? Certo. Voltando aqui à nossa conversa, queria entrar num ponto também bem importante do nosso videocast, que é sobre a estrutura e os profissionais preparados. A gente viu, inclusive, ali nos seus vídeos, doutor Maurílio, a participação de outros profissionais, né? E sempre esses momentos, e o senhor, na sua fala, sempre diz, né? A junção, o trabalho de tantos profissionais, né? Todo mundo assim muito sincronizado também para que os procedimentos eles alcancem aí o sucesso, né? E aí eu lhe pergunto, o Brasil é referência no mundo na realização de transplante e os procedimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Qual a importância de se ter essa estrutura, a estrutura de um hospital como o Alberto Urquiza, de ter esses profissionais qualificados, antenados e atualizados para que realmente esses resultados eles apareçam no dia a dia do trabalho de vocês? Linda, o Hospital Unimed, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, ele se diferencia muito exatamente nisso. Ele investe no ensino, na capacitação dos profissionais que ali atuam. Então, só fugindo um pouquinho da área especificamente de transplante, mas mostrando como o hospital se prepara para isso, vocês vejam que na pandemia nós realizamos cursos com 60 profissionais que atuavam em UTI, COVID, para treinamento de instalar um equipamento que chama ECMO. Que você deve ter ouvido falar, até aquele ator que usou o ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, que substituiu o pulmão dos pacientes gravemente afetados pelo Covid. Nós fizemos treinamento para 60 profissionais, fizemos treinamento, isso no Hospital Alberto Urquiza, para inclusive remoção do paciente de um hospital para o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, a gente na ambulância, simulando alguém em ECMO, dentro do hospital, transferido da UTI para fazer um exame, uma tomografia, por exemplo. Transporte aéreo, nós fomos para o aeroporto, com a equipe, com um paciente, um manequim, obviamente, mas era uma pessoa em ECMO até o aeroporto, na ambulância. Entendeu? Para você ter ideia. O hospital possibilita isso. Recentemente, na verdade, há um ano, nós iniciamos o protocolo ERAS, que é um protocolo de cuidados perioperatórios, antes, durante e após a cirurgia, para melhorar o apoio que você dá na melhorar o tratamento para o paciente que vai ser submetido à cirurgia de grande porte. Então, nós iniciamos com a cirurgia cardíaca. Para você ter ideia, uma cirurgia cardíaca passava 7 a 10 dias no hospital, hoje tem alta com 3 dias, 4 dias. E isso a gente fez treinamento no Hospital Unimed, 3 dias de treinamento para esses profissionais, depois fizemos mais outro treinamento. E hoje em dia nós estamos indo para outras capitais para mostrar a nossa experiência e o pessoal passar a usar esse protocolo ERAS, entendeu? Isso graças ao hospital que investe na capacitação, no treinamento contínuo. Porque medicina, na verdade, é contínuo. Medicina é um carro que está andando, se você não acompanha, você não parou, você ficou para trás, né? Entendi. Então você tem que estar sempre se atualizando, estudando, porque a medicina não para, sempre evolui. Entendi. Com certeza. O Brasil, ele é o segundo país do mundo em número de transplantes absoluto, excluindo a China, porque a China tem alguns problemas de doação em condenados à pena de morte. E o mundo não aceita muito isso aí, tá? Então, os Estados Unidos, em números absolutos, é o primeiro, nós somos o segundo. Nós temos o maior programa de transplantes públicos do mundo. Então, isso é, com certeza, o SUS é um orgulho, o programa de transplantes é um orgulho para nosso país, para nós médicos, né? E o hospital da gente, por exemplo, nossos pacientes, eles têm muita infecção, eles vêm de múltiplas internações, a maioria deles, eles vêm de outros hospitais onde eles estão internados, aguardando por alguma complicação. Nossos pacientes têm muito distúrbio de coagulação, porque é o fígado que faz isso. Então, a gente tem que ter uma equipe, tem que ter infectologista, tem que ter hematologista, tem patologista, tem intensivista. Nossa cirurgia é bem prolongada, às vezes 6, 8, 10 horas de procedimento, né?
Então, a nossa equipe ela é bem ampla, bem formada. Eu, por exemplo, fiz a formação em São Paulo, Estados Unidos e França, né? Então, nesses países. E o Brasil, o Alberto Urquiza, em termos de estrutura, de ofertar tratamento, equipamentos, não está tão longe dos outros. O que difere realmente desses outros países é que dentro do próprio hospital tem mais ensino e pesquisa. Isso é o que difere nos Estados Unidos, basicamente isso aí dos grandes hospitais daqui. Tá certo? Então eles pesquisam e eles ensinam mais do que os nossos. Mas mesmo assim, nós estamos com essa mentalidade dentro do hospital e estamos crescendo disso aí. Então isso pra gente é um orgulho. Quero entrar num outro ponto, assim, curioso, que é o pós, né? O pós-transplante. Por exemplo, uma curiosidade que muitos leigos têm é com relação à memória e comportamento do doador para com o paciente que recebeu o órgão. Existe algo desse tipo ou é algo que a gente acha como leigo, não, acontece, mas que não acontece? Me expliquem. Assim, no coração, porque o coração, na verdade, é o órgão, teoricamente, por leigo, do sentimento, do amor, isso, na verdade. Mas, assim, eu já escutei até, teve um paciente, Linda, que uma vez ela era uma mulher e ia receber uma doação de um homem. E a família questionou, mas não tem problema receber um coração de um homem? Minha esposa disse, não tem problema nenhum. Ela não tem absolutamente problema nenhum, sobre qualquer aspecto, não vai ter memória sobre nada. Por exemplo, por eu ser palmeirense, o paciente vai receber um coração de um doador. Vai ser palmeirense também, não tem nada a ver. Corintiano. Resta saber se ele aceita ou não, porque é corintiano, né? Até uma vez em São Paulo aconteceu isso, um paciente, eu acho que ele era São Paulino, recebia de um corintiano. Ele disse, meu Deus, será que eu vou passar a torcer pelo Corinthians? E não tem nada disso, obviamente. Entendi. Uma outra pergunta. O paciente que passou pelo transplante, né, um paciente transplantado, ele consegue ter uma vida normal, né, pós-cirurgia, enfim, fazer uma atividade física, ter ali uma rotina ativa, tem essa possibilidade? Sim, com certeza, né, porque o objetivo do transplante é exatamente esse, conferir ao paciente qualidade de vida. Sim. Inclusive, você vai ver, a gente aqui ainda não tem, mas na maioria dos estados que você tem volume, tem durante o ano, principalmente no mês da doação, no mês de setembro, você tem inclusive campeonatos de esportes em que você bota de um lado o time de transplantadores e do outro lado o time dos receptores, dos transplantados. Então isso é rotina no Brasil. Nos Estados Unidos, aproximadamente 90 dias, 80% dos pacientes transplantados de fígado, eles voltaram a trabalhar. Então, isso ele volta na rotina normal dele. A gente tem no meu consultório, às vezes vai paciente transplantado e as pessoas não sabem quem é o transplantado e quem é o portador de outra patologia. Então, ele passa a ser um paciente com a vida praticamente normal. A diferença é que ele vai tomar a medicação para não rejeitar o órgão. Vai ter que fazer visitas frequentes a gente. Mas essa é a rotina dele, tentando a normalidade. Linda, em relação ao coração, como eu falei até no início, são pacientes que estão muito limitados. Sim. Até fazer as suas atividades no dia a dia, como eu disse, tomar banho. Um dos pacientes está aguardando o transplante, ele disse que ele não consegue andar dentro de casa. Assim, uma caminhadazinha, ele sai de um cômodo para outro, ele cansa. Às vezes acorda de noite com falta de ar, tem que dormir com a cabeceira elevada porque cansa. Então, tem uma qualidade de vida péssima. E melhora a qualidade de vida. Ele volta a ser uma pessoa praticamente normal, com as restrições que Cássio falou. Você vai ter que tomar o remédio imunossupressor, no caso do coração vai ter que fazer biópsias periodicamente, que depois desse intervalo vai aumentando. Esse é o cuidado que ele vai ter. Mas vai ter uma vida normal, praticar esporte e tudo mais. Mas a paciente de sexta, esse último transplante, ela estava internada há um mês, e há um mês que ela estava sem conhecer ninguém. Uma complicação que a gente chama de encefalopatia hepática. 12 horas depois do transplante, ela estava acordada, pronunciando o nome e pedindo água. Então, isso, eu me emocionei, realmente, e o anestesista que fez ligou para mim chorando.
chorando mesmo, em lágrimas, emocionado com aquele resultado. Legal. Isso é uma coisa fantástica para a gente. Bacana. Legal. Empolga, realmente empolga. Né? Estimula, Empolga. né? Isso é muito, muito, muito importante. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Passou tão rápido, mas queria muito agradecer a participação de vocês. Foi ótimo e a forma como vocês falam sobre o trabalho de vocês torna fácil da gente entender a complexidade que é. Então, queria muito agradecer, viu? Linda, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, é um prazer. Agradeço imensamente o seu convite, estou à disposição sempre que precisar, estou por aqui. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Também tenho que parabenizar pela escolha do tema, né? Porque acho que isso é fundamental. O Brasil, ultimamente, ele aumentou, se eu não me engano, de 17,1 para 19,3 doadores por milhão de habitantes. No entanto, ainda é muito baixo. Se a gente comparar países onde a gente tem quase 40, é uma coisa gritante, né? Mas mesmo assim, nós ainda conseguimos ser o maior programa do mundo. Mas precisamos crescer bastante. E a forma de crescer é exatamente através disso aqui. Através da divulgação do trabalho, né, mostrar resultados, as pessoas se conscientizarem que elas doando estão salvando vidas e que, quanto mais você conseguir conscientizar a população, se amanhã um ente querido seu precisar, vai ser mais fácil dele conseguir. Verdade. Então isso é fundamental para a gente pensar. Verdade. Né? E se fosse eu? A gente tem sempre que trocar. Nós médicos, de vez em quando, precisamos nos posicionar do outro lado da situação. Assim a gente vai aprender a ser mais humano. Verdade. Obrigada, gente. Obrigada a você também que nos acompanha. Espero que tenha gostado. Aproveite. Esse é o tipo de conteúdo que não dá para ficar só com você. Você precisa compartilhá-lo com outras pessoas para que justamente essa mensagem, essa conscientização chegue a mais pessoas. Então aproveite e compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, tá bom? Semana que vem tem mais. Continue acompanhando o nosso videocast aqui no YouTube, também no Spotify, no Instagram, no portal da Unimed. E semana que vem nós voltamos com outros temas e outras informações. Até lá!